Olá, meus amados irmãos e irmãs, vocês que participam conosco através do WhatsApp, Telegram e também em nosso canal Padre Erivaldo Maria. Seja muito bem-vindo. Hoje, sexta-feira, dia 5, dia de recordarmos o Sagrado Coração de Jesus. Primeira sexta-feira do mês. Vamos iniciar nosso momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, temos confiança em vós. Mais uma oportunidade para ouvirmos a Palavra de Deus. Vamos escutar a narração do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 21, dos versículos 33 ao 43, e depois dos versículos 45 ao 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus, e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Queridos amados ouvintes, escutando este Evangelho de hoje, Deus nos mostra mais uma oportunidade para vivenciarmos a Sua Palavra.
Para darmos início à nossa fala, deixa eu explicar o que é parábola, que na verdade é um gênero literário muito comum no judaísmo e na literatura rabínica, na explicação da doutrina. Então, Jesus usou este método com frequência no anúncio do Evangelho. E a sua característica fundamental é o uso de um só ponto de comparação. Então, existem várias parábolas que Jesus contou para dar uma explicação. Em determinado momento, Jesus apresenta uma parábola para criticar a interpretação da lei, para criticar a falsa imagem de Deus e do seu reino. Isso acontece seguindo o discurso dirigido aos fariseus, que eram seus opositores. E hoje também Jesus fala de uma parábola, a parábola dos vinhateiros. A vinha, como sabemos, representava o povo de Deus, povo de Israel do Antigo Testamento, o herdeiro assassinado, que é o próprio Cristo Jesus, os algozes, enfim, fazem as vezes dos sumos sacerdotes e fariseus. Estes textos fazem-nos pensar nos sofrimentos do coração de Jesus, morto por inveja, como nos referem os relatos da paixão. Foi a inveja que mobilizou a má vontade dos irmãos contra José e a dos vinhateiros, contra o filho herdeiro da parábola. Aqui fazendo a alusão aos textos do Antigo Testamento que Isaías já tinha apresentado, e Jesus retoma esta história, este momento para recordar. Somos sabedores, amados irmãos e irmãs, que a inveja e a soberba são demoníacas. Aí está a dinâmica de revolta contra o Pai de misericórdia. E faz jus falarmos hoje do coração de Jesus, até porque é a primeira sexta-feira onde somos convidados a reparar o coração de Jesus por tantas ofensas sofridas, cometidas, apostasias, situações adversas. Nós falamos sobre José, que inclusive é citado na primeira leitura de hoje. É uma impressionante figura de Jesus, tal como o filho herdeiro de que nos fala o Evangelho. José, que não usou de vingança contra os seus irmãos, mas teve compaixão. Viu naquela oportunidade para fazer o bem. Entendeu que Deus o livrou da morte para ajudar agora seus irmãos. Com Jesus também aconteceu algo parecido. Na verdade, é o amor do coração de Jesus que os torna diferentes e capazes de vencer a inveja, o ódio e a rivalidade com o perdão. A gente olhando para estas cenas, para este momento, podemos nos colocar dentro desta narração, dentro da história e pensar: será que eu não fui ou eu não estou sendo como estes também que foram ingratos em não acolher o próprio Deus em sua vida? Por isso a importância de unir o nosso coração ao de Jesus. E quantas vezes nós também ofendemos o coração de Jesus com os nossos pecados, não acolhendo, rejeitando o próprio Deus, ou mesmo rejeitando os nossos irmãos, por causa de tantos pecados, agindo muitas vezes por nossos próprios impulsos, arrogância, egoísmo, ciúmes, tantos outros pecados que nos levam a cometer injustiça.
Provavelmente, como José e como Jesus, Filho de Deus, teremos também nós que passar por algumas tribulações. E nós devemos, no dia de hoje, olhar para a cruz de nosso Senhor crucificado, porque sabemos que cada vez que nós pecamos, sobretudo com pecado mortal, nos afastamos do Senhor, o rejeitamos. Que não sejamos indiferentes, como nós somos ingratos. Quantas pessoas hoje em dia, infelizmente, são ingratos. E a ingratidão é uma ferida no coração de Jesus. É uma chaga aberta. Diletos ouvintes que me acompanham através do WhatsApp, do Telegram e também no canal, vamos pedir a graça a nosso Senhor, através desta leitura que escutamos hoje, que Deus purifique o nosso coração de todo sentimento de inveja, de ciúme, e encha o nosso coração de mansidão, de humildade, para estarmos com Jesus unidos a Ele no sofrimento, não fazendo Jesus sofrer mais. Neste tempo quaresmal, somos convidados a um exame de consciência, a buscarmos unir o nosso coração de Jesus. Se você ainda não fez nada, aproveite ainda, dá tempo. Estamos concluindo a segunda semana da Quaresma, mas veja a oportunidade de adorar Jesus no sacrário, se ele não estiver exposto, de rezar alguma oração ao Sagrado Coração de Jesus, lembrar de rezar pela conversão dos pecadores, de fazer uma via sacra, mesmo em sua casa, nestes tempos que estamos vivendo de pandemia, unindo mais ao coração de Jesus. Hoje também é dia de abstinência de carne, oferecer este sacrifício pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, pela ingratidão, pelas ofensas que fazem ao coração de Jesus. Que possamos contemplar o crucificado neste dia. Que possamos unir o nosso coração de Jesus, para sermos estes colaboradores de Deus na obra de reconciliação com o Senhor. Deus nos chama a viver o perdão, o amor, o bem. A pedra angular mais importante é Ele, é Jesus. Sem Ele, a nossa vida está fadada ao fracasso. Por isso, queremos, com Jesus, viver esta vida nova no Espírito. Que Deus nos conceda a graça e que possamos permitir que o Senhor faça uma obra nova em nosso coração, em seu coração, em nossa vida. Com esta breve mensagem, eu quero invocar a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma santa sexta-feira. Fique com Deus e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Salve Maria! Viva a Cristo Rei!